Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nesta hora. A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus? Sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida nesta tarde, Deus possa, a partir deste momento, a partir do seu corpo, a partir do teu coração, a partir da tua alma, que a presença do Espírito Santo de Deus possa permanecer, possa ficar. E no nome de Jesus, ergue seu braço junto comigo e diz: Senhor Jesus, nesta tarde, eu quero ser o teu templo, o templo do Espírito Santo. A partir de hoje, Espírito Santo, faça de mim um homem conduzido pelo teu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, eu quero experimentar, usar de tudo aquilo que tu tem ao meu respeito. Você diz junto comigo: eu, nesta tarde, eu aceito o Espírito Santo na minha vida. Então, Espírito Santo, muda a minha vida, muda a minha estrutura, faça de mim o teu verdadeiro templo do teu Santo Espírito. Habita em mim, Espírito Santo. Agora, coloca a mão no seu coração e diz: eu, a partir de hoje, eu quero ser uma pessoa transformada, cheia da tua presença. Você crê? Você crê que o Espírito Santo mudará a tua vida? Sim ou não? Você crê que o Espírito Santo mudará os teus costumes? Sim ou não? Então aplauda o nome de Jesus. Pode ser mais alto se for para Jesus, porque Ele tem uma palavra sobre nós nessa tarde. E sobre a tua vida, meu irmão, é um tempo do renovo, é o tempo de recomeçar, amém? Sentando, eu quero pedir a intercessão da Santa Helena Guerra, minha mãe espiritual, meu santo de devoção, Paulo Apóstolo. Eu quero também pedir a intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, ela, que é o dia dela hoje, ela que possa auxiliar toda essa pregação, toda a minha vida neste momento. Quem trouxe a palavra de Deus, vai lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Amém? A palavra de Deus diz para mim e para você nesta tarde, dessa seguinte maneira: fiz o meu primeiro relato, o Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi arrebatado ao céu, depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolheram como ação do Espírito Santo. Ainda eles apresentou-se vivo depois da sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhe e falou com consênio ao reino de Deus. Então, o discurso de uma afeição com eles, e ordenou-lhes que não se afastasse de Jerusalém, mas guardasse a promessa do Pai, a qual eu disse a ele: ouvistes da minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizado no Espírito dentro de poucos dias. Versículo 8: mas receberei uma força, a do Espírito, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, e toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Versículo 12: então, do monte chamado Oliveira, voltaram a Jerusalém,
a distância pequena de uma caminhada de sábado, tendo entrado na cidade, subiram à sala de cima, onde costumava ficar. Era Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e o Zelota, e Judas, filho de Tiago. Todos esses unânimes perseveraram na oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, com seus filhos. Palavra do Senhor. Essa palavra, meu irmão, minha irmã, vai dizer na qual o tema que foi me confiado nesta tarde, o fogo do cenáculo é a forja da aliança. Diga para a pessoa que está do seu lado, o fogo do cenáculo é a forja da aliança. O fogo, nesta tarde, vai te queimar. A forja vai te moldar, para que nós sejamos alienados, é isso aí, pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Desculpa. A palavra de Deus está mandando para mim e para você nessa tarde, que no cenáculo, os apóstolos esperavam o derramamento do Espírito Santo de Deus. Só que aqueles profetas, aqueles que caminhavam com Jesus, aqueles apóstolos, eles viram Jesus realizar milagres, sinais e prodígios. Eles caminharam com Jesus, eles viram, ouviu e testemunhou o amor e a presença de Deus, os milagres e as curas. Só que Jesus disse lá no primeiro versículo de Atos capítulo 1, versículo 1, vai dizer que Jesus, ele instruiu, ele ensinou, ele direcionou a vida dos apóstolos. Jesus caminhou ensinando a cada um, mostrando que que ele ia morrer, mas que ele não ficaria sós, porque o Paráclito desceria. Amados, o paralelo que eu quero trazer entre o cenáculo e a canção nova é isso. Nós que caminhamos na igreja católica, nós que ouvimos pregações no grupo de oração, nós que participamos da Santa Missa, nós que lemos a palavra de Deus, nós que vimos tantos milagres acontecer nos tempos atuais. Só que esse cenáculo é o mesmo convite que Jesus levou os apóstolos, os discípulos para o cenáculo, e Jesus está falando para cada um de nós, pela autoridade do Espírito Santo, hoje é o cenáculo sobre a tua vida. Você não veio para a canção nova, você veio para o cenáculo na canção nova. Mas qual é a diferença dos dois? Que quando os apóstolos chegaram no cenáculo, quando os apóstolos ficaram com medo, paralisado, pasmado, eles que estavam desanimados, eles ouviram a mensagem de Jesus, mas eles não acreditaram. Eles na qual viu que Jesus morreu, eles ficaram desanimados. Diga para a pessoa que está do seu lado, essa tarde é a tarde do renovo, do reânimo, na presença do Espírito Santo, na presença do cenáculo. Olha para a pessoa que está do seu lado e faz uma pergunta para ela: como você chegou aqui? Como está o teu coração? Diga, libera uma palavra profética sobre ele, diz: a tua vida vai ser como os apóstolos, sair do cenáculo com autoridade espiritual. Manda se ele crer que ele vai sair com autoridade espiritual. E a palavra de Deus, amados, é isso. Porque nós entramos num cenáculo desanimados, abatidos. Cada um passa por a sua tribulação, cada um passa pelas suas provações, por seu desânimo, pelo seu desânimo espiritual, pelo seu deserto espiritual, pela sua tibieza espiritual, pela sua frieza espiritual, pela sua preguiça espiritual.
Muitas vezes nós não temos forças, muitas vezes nós não caminhamos como a igreja pede, como o Espírito Santo pede, porque a Santa Helena Guerra vai dizer que uma alma que deseja a presença do Espírito Santo é uma alma apaixonada pelo Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes eu e você não invocamos a presença do Espírito Santo, nós não queremos mais entrar nesse cenáculo, nesse lugar que forja, nesse lugar que moldela, nesse local que tira tudo aquilo que não presta. E nesta tarde, Deus está mandando te dizer, é o tempo de nós sairmos daqui fortalecido na presença do Espírito Santo. Nesta tarde, nós precisamos sair, porque se nós pararmos um pouquinho, o padre trouxe na parte da manhã uma amizade com o Senhor, uma amizade com o Espírito Santo. O padre trouxe pela figura da Virgem Maria esse caminhar para que nós chegamos até a eternidade. E aí, diga para a pessoa que está do seu lado mais uma vez, é uma tática para que você não dorme, amém? Então sempre vou usar de você para que eu dialogo com você. Fala para a pessoa que está do seu lado, hoje, o Espírito Santo, Ele quer fazer morada no teu coração. Hoje, o Espírito Santo, Ele quer transformar o teu coração. E quando, amados, voltando para mim, quando, amados, nós caminhamos com a igreja, quantos que nós viemos, tudo aquilo que a igreja, de uma forma acomodada, muitas vezes nós acomodamos com a ação do Espírito Santo da igreja. O catecismo da igreja católica, no parágrafo 2819 vai dizer que o tempo na qual estamos vivendo é o tempo do Espírito e do testemunho. Então o tempo na qual que estamos vivendo é o tempo do testemunho e do Espírito. E assim como os apóstolos, eles entraram lá no cenáculo com medo. E se nós adentrarmos na vida de cada um, Judas que não entrou, porque ele foi um traidor, ele não se arrependeu, então ele ficou fora do cenáculo. Então entraram os 11, entre eles, Pedro. Quem conhece a história de Pedro? Dá um glória a Deus. Quem não diz, eu preciso conhecer mais a palavra de Deus? Eu preciso conhecer mais a palavra de Deus, porque eu quero trazer a figura de Pedro, porque Pedro para mim é um cara mais avivalista que eu conheço na palavra de Deus. Pedro, ele recebeu de Jesus a mensagem profética. Mateus capítulo 16, no versículo 18 vai dizer que tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, amém? Quem conhece essa palavra, dá um glória a Deus. Então nós estamos na sucessão de Pedro. Vamos aplaudir o nosso Papa Leão XIV. Nossa igreja, amado, não é uma igreja qualquer. Nós temos uma linhagem, e a primeira linhagem que Cristo deixou foi Pedro, amém? Só que Pedro, ele foi um homem conduzido por Deus, reconheceu Jesus, mas no versículo 23 vai dizer que Pedro, Jesus falando para Pedro, Pedro, eu devo passar por provações, eu devo muitas vezes sofrer, ser traído por aqueles que me seguem. E Pedro falou para Jesus, mestre, não precisa de tudo isso. E Pedro, aquele que foi o homem reconhecido por Jesus, a chave da igreja estava na mão de Pedro. Jesus disse, afasta de mim, Satanás, amém? Então o que é que Jesus quer dizer com isso? Ou nós entramos no cenáculo, deixando que o Espírito Santo de Deus muda a minha vida, transforma o meu comportamento, a minha cultura, aquilo que eu tenho vivido nos últimos tempos. Porque muitas vezes os apóstolos dos tempos atuais são aqueles que querem seguir Jesus, aqueles que querem seguir Jesus com condições.
Diga para a pessoa que está do seu lado: com o Espírito Santo não tem condição. Com o Espírito Santo não tem jeito. Então, ou nós entramos dentro da forja, dentro daquilo que é o cenáculo, ou nós vivemos o mundanismo. Nós vivemos aquilo que eu sou de Deus e aquilo que eu sou do mundo. Ou nós assumimos um papel de homens e mulheres cheia do Espírito Santo, ou nós somos mais uns que experimenta a profecia do avivamento nesse final de semana. Mas no próximo final de semana eu estou escutando músicas pornográficas, músicas seculares. Ou nós somos cheios do Espírito Santo, porque com o Espírito Santo não tem condição. Eu vou usar, viu, padre? Eu sei que pode me corrigir depois. Nós estamos em uma cultura nordestina do forró, amém? Quem gosta de forró? Pedro também gostava, amém? Então, Pedro falou para Jesus: Senhor, não precisa de tudo isso. Senhor, não precisa de tudo isso. Jesus, afastai-vos de mim. Ou nós, amados, entramos nesse cenáculo e pedimos para que o Espírito Santo de Deus, Ele me enche, me transforma a tal ponto de eu deixar os meus costumes, a minha cultura. O Espírito Santo, Ele pode mudar toda a cultura, amém? O Espírito Santo, Ele pode mudar todo o comportamento, todo o costume. Sabe por que muitas vezes, amados, nós não vimos e ouvimos a plenitude do Espírito Santo acontecer nas nossas casas, acontecer na nossa comunidade, na nossa paróquia, na nossa região? Porque muitas vezes eu quero ser cheio do Espírito Santo hoje na Canção Nova, mas a partir de segunda-feira eu começo a me encher de coisas pornográficas, de coisas do mundo, daquilo que são o mundanismo, aquilo que são as ideologias que o mundo tem adentrado. Eu quero que o Espírito Santo entre em mim, para que use a mim, mas amanhã, amado, eu estou vivendo o mundo, porque eu quero viver com Jesus na condição, assim como Jesus falou para Pedro. Ele pode falar com o Valdo, ele pode falar com os consagrados da Canção Nova, e também pode falar com vocês. Se nós não quiser entrar nessa forja, na forja que é o cenáculo, e mudar a nossa maneira de pensar, a nossa cultura, o nosso comportamento, o nosso costume, amado, desculpa, viveremos sem incomodar ninguém. Agora diga para a pessoa que está do seu lado: a tua vida incomoda alguém, sim ou não? A sua vida incomoda os seus, a sua paróquia, sim ou não? A sua vida incomoda os seus familiares, sim ou não? Amados, nós precisamos incomodar. Obrigado. Nós precisamos incomodar. Quando aquela pessoa, aquele seu amigo, que conhece, que gosta da birita, gosta de tomar uma, gosta de fumar droga, gosta de encher a cara na cachaça, aqueles que gostam da prostituição, aqueles que gostam de novela, você vai dizer: eu não faço mais isso, porque eu sou templo do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai deixando os costumes. Uma pessoa que ele entra num cenáculo, ele vai deixando costumes. O forró é muito bom, é muito bonito, é a cultura do Nordeste. Eu sou nordestino, eu gostava de forró, amado, mas para mim não condiz mais. Por quê? Porque eu experimentei o Espírito Santo de Deus. No ano de 2009, 13 de dezembro, eu rompi por uma experiência com o Espírito Santo na minha vida, que quando o Espírito veio na minha vida, eu falei que a partir de hoje,
eu não colocaria mais bebida nos meus lábios, eu não fumaria mais, eu não escutaria mais músicas seculares e tudo mais. O Evangelho, ele tem a capacidade de mudar o nosso costume, aquilo que gostamos. Mas infelizmente nós queremos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, mas nós não queremos mudar o nosso costume. Mas é necessário, assim como Pedro, ele mudou, assim como Pedro, ele reconheceu Jesus como único Senhor. Jesus deu autoridade para que ele fosse aquele que caminhava com a chave da igreja. Pedro foi aquele que Jesus, afastai-vos de mim. Dentro dos 40 dias, dos 50 dias, na qual nós estamos vivendo, nessa expectativa do derramamento do Espírito Santo, nessa expectativa do derramamento de Pentecostes, como está o meu, o teu coração? Será que está ansioso para a descida do Espírito Santo? Será que eu e você está ansioso? Entramos num cenáculo, mas o cenáculo ele forjou, ele moldou, o cenáculo não só foi a descida do Espírito Santo, mas ali foi formando homem e mulher de Deus, com autoridade. Ali foi forjado autoridade espiritual, liderança espiritual, ali foi forjado pregadores. Nós, amados, precisamos sair do campo daquilo que eu só quero oração, mas eu preciso ser um homem de oração. Eu preciso ser um homem de oração. Eu preciso tirar muitas vezes o teu cantinho lá, o barzinho que está na tua casa, e colocar um cantinho de oração na tua sala. Nós precisamos, amados, experimentar. E muitas vezes nós queremos o avivamento, muitas vezes nós queremos a mudança, nós queremos que o fogo caia, mas para que o fogo caia precisa moldar. E nós sabemos que quando o fogo vem, quando o homem coloca, aquele profissional coloca o ferro no fogo, ali esquenta, fica até a brasa, ali ele vai moldando, ali ele vai tirando, ele vai moldando, para que essa estrutura ficasse dessa forma. Ele entrou no fogo, ele entrou no fogo e foi modelando de acordo como o profissional queria. Assim, amados, somos nós que precisamos entrar no cenáculo, nesse fogo. Nós que somos essa peça bruta, nós somos esses ferros endurecidos, nós que temos o coração endurecido, a mente muitas vezes corrompida. Nós precisamos entrar nesse fogo que é do cenáculo, para que o Espírito Santo de Deus comece a forjar, comece a moldar homens e mulheres do Espírito. Homens e mulheres do Espírito só é transformado quem entra no fogo. Se você quer um avivamento na tua casa, começa por você, pelo teu coração. Se você quer experimentar esse poder do Espírito Santo, como Pedro, ele experimentou, começa com você. Possa ser que você também tenha a mesma linhagem de Pedro, nega Jesus. Pedro também negou Jesus. Pedro falou para Jesus que ele iria, ele não desistiria, ele ia ser fiel à Santa Missa. Pedro falou para Jesus: eu vou ser fiel à igreja, eu vou ser fiel à Santa Missa, ao grupo de oração, ao Santo Terço. Mas ele negou. Assim somos nós, assim é eu e você, que muitas vezes negamos, muitas vezes eu e você duvidamos. Mas para que Pedro, ele fosse um homem cheio do Espírito Santo, ele precisou entrar na sala do cenáculo. Pedro, ele precisou, amado, Pedro que caminhava com Jesus, Pedro que ele tinha experiência com Jesus, mas ele não tinha uma experiência ainda com o Espírito Santo. Por isso que muitas vezes ele negou, por isso muitas vezes ele estava num campo da carne. Muitas vezes Pedro queria viver do jeito que ele queria viver.
ele precisou voltar ao cenáculo. Ali ele entrou na escola da Virgem Maria, e todos aqueles que estavam dentro do cenáculo passou pela escola da Virgem Maria, porque Nossa Senhora foi aquela primeira evangelizadora. Nossa Senhora foi aquela que passou por perseguição. Nossa Senhora foi aquela na qual ela viu e ouviu do seu filho Jesus que ele iria. Nossa Senhora foi aquela que ensinou Jesus, e foi por isso que ela estava no cenáculo. Foi por isso que ela estava ensinando os apóstolos. Eu fico imaginando Nossa Senhora dizendo para Pedro: é a tua hora, Pedro. É a tua hora, Pedro. Jesus te deu a chave. Jesus falou que se tu ficar nos pensamentos, nas ideologias do mundo, você afastaria dele. E Nossa Senhora está mandando te dizer para mim e para você: é a nossa hora de voltarmos para o cenáculo, é a nossa hora de voltarmos para a experiência, para a intimidade, para o relacionamento, para a comunhão. Nossa Senhora chamou Pedro: eu vou começar a ensinar. É assim, você vai passar por perseguição, você vai passar por dificuldade, você vai ser perseguido, você vai apanhar por causa de Jesus. E é interessante que a palavra de Deus me diz, no capítulo 3, no versículo 8, então Pedro, repleto do Espírito Santo, lhe disse aos chefes do povo, ancião: uma vez que hoje sou interrogado judicialmente a respeito do benefício feito em um enfermo, de que maneira ele foi curado, seja manifesto todos vós, a todo o povo de Israel, é em nome de Jesus Nazareu, aquele que o povo foi crucificado, mas a quem Deus ressuscitou entre os povos, é pelo seu nome, e por nenhum de vós, que este homem seja curado. Então Pedro, nós sabemos da história dele, ele foi um pescador. Pedro foi um homem que não tinha conhecimento. Pedro foi aquele homem que não tinha filosofia. Pedro foi aquele homem que não tinha teologia, não tinha mestrado, doutorado. Nós sabemos que a vida de Pedro foi um homem simples, aquele simples pescador. Nós sabemos que Pedro, amado, somos nós no dia de hoje. Possa ser que você não tem filosofia, mestrado e teologia. O Senhor está mandando te dizer, Ele não está preocupado pelo seu doutorado, pela sua filosofia. Ele está preocupado como você entrou nesse cenáculo e como você vai sair. Nós sabemos que Pedro, quando ele entrou no cenáculo, ele tinha todas as coisas mundanas, mas ele também queria ter uma experiência nova com o Espírito Santo. Nós sabemos que quando Pedro ali entrou, ele fez uma experiência tremenda, e vai dizer que Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vai dizer que a primeira atitude de Pedro, junto com João, ele foi à Canção Nova, chegou na porta da Canção Nova, e estava um homem lá, aleijado, deitado, pedindo a esmola, e Pedro disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. E aquele aleijado foi curado. Aquele aleijado, ele foi curado. A primeira atitude de um homem e de uma mulher de Deus, que quando ele é batizado, quando ele entra no cenáculo, quando ele é forjado, quando ele é aliançado com a presença do Senhor, há mudança. Olha aí, interessante, que a palavra de Deus continua a dizer: ao ver a intrepidez de Pedro e de João, e verificando que era um homem iletrado, sem posição social, e ficaram admirados,
reconheceram-nos a verdade com que ele tiveram com Jesus. Preste atenção, meu irmão e minha irmã, ao ver a intrepidez de Pedro e de João, verificando que era um homem iletrado, sem posição social. O que quer dizer com isso? Um homem que foi conhecido pelo primeiro homem Papa da igreja, como uma autoridade espiritual, ele que começou a pregar, ele que começou a falar, vai dizer, na seguinte palavra que eu estava lendo, que Pedro, ele era tão cheio do Espírito Santo, que as pessoas queriam colocar aqueles doentes na rua, queria pegar os paralíticos na rua, porque que quando Pedro passasse, a sombra dele curasse. Mas olha o reconhecimento de Pedro: eu sou uma pessoa iletrada. O que é uma pessoa iletrada? Nos tempos atuais, pessoas analfabetas, pessoas que não sabem ler, pessoas que não têm um conhecimento de filosofia, pessoas que não têm um conhecimento de teologia. Mas mesmo assim, quando nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo usa de nós, porque não é nós, não é o nosso conhecimento, é a ação do Espírito Santo. Eu brincava com o irmão mais cedo, eu fiz uma comparação de Pedro com Valdo. Eu não sei, eu sou essa pessoa iletrada, eu não tenho posição social, mas Deus tem usado, Deus tem abusado daquilo que está à minha disposição, diante do Espírito Santo. E muitas vezes, amados, o meu coração cada vez mais, nesse mundo de meu Deus, no nosso Nordeste, que eu tenho evangelizado bastante, o meu coração fica triste, porque há muitos homens e muitas mulheres desanimadas, sem disposição para levar a palavra de Deus, e muito mais, aquelas pessoas que conhecem a palavra, têm vivido muitas vezes, aqueles que têm pegado o microfone, aqueles que têm vivido na igreja, muitas vezes está vivendo no possuir, o prazer, o ter, o poder. E muitas vezes, amados, muitas pessoas têm cobrado. Eu fui recente em um local, e uma pessoa falou assim: eu queria tanto que fulano de tal viesse evangelizar, mas me cobrou um absurdo. E muitas vezes nós estamos, amados, prostituindo o evangelho. Muitas vezes, amados, nós estamos traindo o evangelho. Muitas vezes nós colocamos disposição para falar de Jesus. Possa ser que você não cobra para evangelizar, mas você tem preguiça de evangelizar. Muitas vezes nós usamos de desculpas, porque eu não tenho um conhecimento. Muitas vezes nós usamos de desculpa, porque eu não sei ler. Mas o que Pedro começou a dizer foi a sua experiência. Pedro, ele só teve a capacidade de falar do Espírito Santo. Pedro só teve capacidade de proclamar que Jesus é o Senhor, aquele que cura, aquele que restaura, porque ele precisou primeiro deixar aquilo que era o espírito da ideologia. Pedro precisou primeiro deixar aquilo que era a cultura. Pedro precisou tirar os seus costumes, que quando nós vivemos com esses costumes interiores, Deus não vai usar de você. Diga para a pessoa que está do seu lado, para ela não dormir: o Senhor, Ele quer usar de você. O Senhor, Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Mas para que você seja cheia do Espírito Santo, comece a tirar o que não presta, aquilo que é do mundo, aquilo que é carnal, para que o Espírito Santo, ele enche até transbordar na sua vida. O Espírito Santo também vai dizer para Pedro, continuando com essa figura:
no capítulo 5, versículo 40. Quem está disposto a pagar o preço por causa de Jesus? Quem está disposto a renunciar ao mundo por causa de Jesus? Quem está disposto a deixar tudo que é cultura por causa do nome de Jesus? Quem está disposto a deixar todo espírito que não é o santo, espíritos, seitas, ocultismos, tantos outros lugares que não invocam o nome de Jesus, quem está disposto a aderir o nome de Jesus? Quem acredita que o Espírito Santo pode mudar a tua vida? Então, aplauda Jesus. Aplauda a sua decisão. Você está falando para o Valdo que você está disposto, amém? Pagar o preço, sofrer por causa de Jesus. Quando vier as tentações, quando vier aquele desejo de beber, quando vier aquele desejo de assistir uma novela, quando vier aquele desejo de ir em um churrasco e não em um grupo de oração ou na Santa Missa. Olha o que Pedro, ele passou por causa do nome de Jesus. Chamaram de novo os apóstolos, e açoitaram-nos com varas, e depois intimidá-los a não falar mais o nome de Jesus. Soltaram. Quando eles saíram daquele lugar, do Sinédrio, com alegria, por terem sido achados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Quando nós entramos no cenáculo, quando esse fogo ele alastra, ele purifica, ele santifica. Quando nós viemos a essa aliança, nesse lugar de intimidade, de relacionamento com Deus, quando o Espírito Santo ele desce sobre aqueles apóstolos, esse mesmo Espírito está descendo sobre a tua vida e te dando força, te dando resiliência, para que quando vier as perseguições, muitas vezes dentro de casa, quando vier as perseguições diante das ideologias, quando vier as perseguições quando estiver no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, você vai sofrer por causa do nome de Jesus. E Pedro, ele saiu alegre. Pedro, ele não chorou. E é esse Espírito que faz comigo, é esse Espírito Santo que dá-nos resiliência, é esse Espírito Santo que nos traz para nós maturidade espiritual, essa constância espiritual, é esse Espírito Santo que dá perseverança, esse ânimo, esse renovo, é o Espírito Santo de Deus, que quer na tua vida, na minha vida, devolver aquilo que nós somos sempre chamados a experimentar um novo Pentecostes diariamente, porque a palavra de Deus continua a falar de outro homem que o Senhor escolhe, homens cheios do Espírito Santo, com boa reputação e homem de fé. Quem tem uma boa reputação aqui, dá um glória a Deus. Está fraco. Quem tem uma boa reputação aqui, dá um glória a Deus. Cadê os homens e mulheres de fé? Dá um glória a Deus. Cadê os homens e as mulheres cheias do Espírito Santo? Dá um glória a Deus. Assim como Jesus escolheu Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem tomado por uma fé tremenda, um homem que vem dizer a palavra de Deus.
que quando Estevão, ele foi apredejado, quando Estevão ele foi perseguido, mas ele dizia uma invocação: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, caindo de joelhos, gritou em uma voz alta: Senhor, não lhe leves por conta este pecado. E dizendo isto, adormeceu. Quando o homem ele é cheio do Espírito Santo, mesmo quando ele é perseguido, mesmo quando ele não é compreendido, quando ele é mudado a sua forma de pensar, a tua maneira, quando ele é tomado por uma resistência espiritual, ele experimenta de Deus, porque ele não julga, mas ele dá um grito: Senhor, não leve em conta os nossos pecados. Quando o Espírito Santo ele passou, vem dizer Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 16, Jesus falou para Pedro, para Paulo: Paulo, você deve sofrer por causa do meu nome. Você vai passar por perseguições por causa do meu nome. Assim como Jesus preparou Pedro depois do Pentecostes, assim como Jesus escolheu Estevão, um homem de boa reputação, um homem de fé, cheio do Espírito Santo, também o Espírito Santo escolhe Paulo, aquele que perseguia a igreja, aquele que matava, aquele que tirava vida. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa tarde, Ele está escolhendo novos Pedros, o Senhor está escolhendo novos Estevão, o Espírito Santo está escolhendo novos Paulos, mas você deve passar por perseguição, você deve passar por sofrimento, mas você não vai negar Jesus como único Senhor, mesmo que venham as ideologias contrárias à nossa fé, mesmo que venham as perseguições contrárias à nossa fé, mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós resistimos às tentações mundanas, diabólicas. Amados, não corra atrás da tua cura, corra atrás de Jesus, que Ele pode te curar. Não fica correndo atrás do teu milagre de igreja em igreja, de seita em seita. Corre atrás de Jesus, que é o único que pode realizar um milagre na tua vida. É isso que nesta tarde nós somos convidados a entrar no cenáculo como aqueles apóstolos, mas a diferença foi como eles saíram. A pergunta que eu faço para mim e para você é: vocês entraram de diversas formas, possa ser que você ia para outros lugares, você foi para macumba, para o espiritismo, para outras denominações, pode ser que vocês foi para outros lugares invocar aquilo que não era o Espírito Santo, aquilo que não era o Senhor. Eu não estou preocupado como você foi, mas a minha preocupação nessa tarde é quando nós entramos no cenáculo, e esse cenáculo é a canção nova, como vocês vão sair? Qual é a tua resposta diante do Espírito Santo? Se nós queremos ser pessoas avivadas, cheias do Espírito Santo, nós precisamos se comprometer com o Espírito Santo. Amém? Amém? Se for para Jesus, pode aplaudir. Ou nós comprometemos com o Espírito Santo de Deus, ou nós vivemos, amados, atrás de curas, de milagres. A nossa vida continua sem sabor, desanimadas. E a volta do cenáculo não só é um acontecimento, mas a volta do cenáculo é diariamente, há uma intimidade, há um relacionamento, há uma comunhão. No Pentecostes, não só desceu o Espírito Santo, mas ali desceu uma autoridade espiritual sobre Pedro, e ali o líder da igreja novamente voltou, e a sua primeira pregação foi para mais de 3.000 pessoas. Que o Espírito Santo de Deus possa levantar aqui novamente pregadores desanimados, que caíram,
Que o Espírito Santo possa novamente suscitar novos Pedros, que possa pregar a palavra de Deus, mesmo com perseguições. Que o Espírito Santo possa fazer de mim e de você, homens do Espírito, irmã. Que você seja encharcada pelo Espírito Santo, e receba uma autoridade espiritual do Espírito Santo, e anuncie a palavra de Deus com perseguições. Nós precisamos. Quem quer ser Estevão? Quem quer ser Paulo? Quem quer ser Pedro? Quem quer ter uma vida avivada no Espírito? Quem quer ter uma vida impactada com o Espírito Santo? Quem quer transformar o ambiente na qual você vive? Mudar o ambiente da tua casa? Quem quer? Dá um glória a Deus. Então fica de pé no nome de Jesus. Vamos orar um pouquinho. Repete junto comigo: Senhor Jesus, eu quero sair dessa profecia do avivamento, cheio do Espírito Santo, cheio do fogo, para incendiar a minha cidade, com a minha vida de santidade. Espírito Santo de Deus, vem nesta hora incendiar com uma marreta do Espírito Santo, que o Senhor possa quebrar, para me moldar, para me transformar. Espírito Santo de Deus, queime o meu coração, incendeia o meu coração, incendeia a minha vida. Venha, Espírito Santo de Deus. Você que já foi batizada, você que já orou no Espírito, eu quero ouvir a tua voz agora. Eu quero ouvir a tua resposta agora diante do Espírito Santo, diante daquilo que você ouviu, daquilo que foi a promessa do Espírito, que descerá sobre nós, a presença do Espírito Santo, mas do Espírito de força. Aquilo que João falou: você não será só batizado, mas também receberá o fogo do Espírito. Nessa tarde, meu irmão, nessa tarde, minha irmã, vai pedindo ao Espírito que aviva a tua vida nesta hora, que aviva a tua vida de santidade, que aviva a tua vida de intimidade. Vai pedindo que o Espírito Santo de Deus aviva agora tudo aquilo que você trouxe diante do Senhor. Vai dizendo agora para o Senhor que você quer ser uma pessoa avivada, que você quer ser uma pessoa incendiada, tomada pelo Espírito Santo de Deus. E você que ora no Espírito, solta a tua voz. Pode ser mais alto. Pode ser um barulho de homens e mulheres carismáticas. Pode ser barulho de homens e mulheres que entrou no cenáculo, que é a Canção Nova, nessa profecia do avivamento 2025. Vai deixando agora que o Espírito Santo tira tudo aquilo que estava morto dentro do teu coração. Vai orando no Espírito. E você que não ora no Espírito, vai dizendo: vem, 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 Espírito Santo. Ergue seus braços e vá orando. Não canse de orar. Não canse de render na presença do Espírito Santo. Você disse que quer experimentar o verdadeiro batismo no Espírito. Esse Espírito que transforma cultura. Esse Espírito que transforma costume. E nesta tarde, o Espírito Santo de Deus manda te dizer que hoje Ele está mudando culturas, Ele está mudando costumes. A tua maneira de pensar, as ideologias que entraram no teu coração,
O Espírito Santo vai queimando agora a tua preguiça espiritual, a tua frieza espiritual, o seu abatimento espiritual. O Espírito Santo nesta hora, Ele está queimando agora, está purificando agora. A chama, a brasa do Espírito, Ele está nesta hora avivando. Nesta hora o Espírito Santo está soprando sobre nós um fogo novo, um fogo do Espírito, um desejo novo, um desejo de vida nova, na presença do Espírito, na presença do Senhor, junto com esse fogo que purifica. Ah, Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Aviva nesta hora, aviva a nossa casa. Vai desejando que essa canção seja um desejo do teu coração, que essa canção seja um desejo de uma mudança, começando o templo do Espírito que é você, o seu coração. Que essa canção muda a tua maneira de pensar e que nós incendiamos cidades. Você que saiu da sala do cenáculo, você que estava longe da sala do cenáculo, é o Espírito nesta hora chamando para você voltar para a sala do cenáculo, para a raiz da igreja primitiva, para a raiz da igreja primitiva, onde os apóstolos, onde os discípulos estavam tomados e cheios do Espírito Santo. Nesta hora o Espírito Santo te chama, me chama a voltarmos à raiz da intimidade espiritual, do relacionamento espiritual. Nessa hora o Espírito Santo, Ele está dizendo: volta para a sala do cenáculo, volta para a forja, volta para o fogo, porque eu quero avivar mais uma vez a minha igreja, eu quero novamente avivar a minha comunidade, eu quero avivar a Canção Nova, eu quero avivar as paróquias, eu quero avivar a tua família, nesse ato profético. Você que consegue ficar de joelhos, fica de joelhos nessa hora. Só aquele que consegue, você que não consegue, fique de pé. Assim como os apóstolos, eles entraram nos cenáculos e ali eles reconheceram que estava longe da presença do Senhor. Ali eles reconheceram que estava longe do relacionamento com o Senhor, com a intimidade longe, com a comunhão longe. E ali eles reconheceram que precisava voltar novamente à intimidade, ao relacionamento. Ali eles precisaram reconhecer que precisava voltar para os sacramentos, voltar para a igreja católica, para a Santa Missa, para o sacramento da confissão, para a oração do Santo Texto, para a adoração. Nesta hora, meu irmão, você que se sentia longe do cenáculo, que é a igreja católica, nesta hora, o Senhor, o Espírito Santo manda te dizer: volte a raízes. Volte novamente, novamente. É só por essa intimidade, é só pelos sacramentos, é só pela doutrina, é só pelos magistérios, é só para a igreja de Pedro, que hoje se chama Leão 14, que nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus. E a raiz é a igreja católica. E Jesus manda te dizer: você quer voltar ao cenáculo, às origens da intimidade? Dá sua resposta agora para o Senhor. Dá sua resposta agora para o Espírito Santo de Deus. Dá agora a tua resposta. Assim como Pedro, ele deu uma resposta e começou a assumir a sua autoridade espiritual, a sua liderança espiritual. Você que estava morto no seu ministério, vai dando uma resposta agora e volta novamente para as raízes na qual
na qual que não era para você ter saído. Vai assumindo agora o teu ministério, o teu chamado, a tua vocação, agora na raiz, que é a igreja, que é o cenáculo. Você que tinha um ministério de intercessão, vai pedindo agora ao Senhor que você quer voltar novamente para raízes. Você que tinha o ministério do canto, dos dons, vai dizendo agora para o Senhor que você quer voltar. Vai dizendo para que o Espírito Santo nesta hora, Ele possa te envolver, te encher com os dons, te encher com os dons, com os frutos do Espírito Santo, com os frutos dos carismas, que você possa novamente voltar, sair desse cenáculo, anunciadores, pregadores do Evangelho, e proclamando que Jesus é o Senhor, independente de qualquer lugar. Mas é nessa maneira de ser avivados, de ser batizados, de ser cheios do Espírito Santo de Deus. Recebe na tua vida toda a autoridade do Espírito. Recebe o poder do Espírito na tua vida. Recebe a autoridade de Deus no teu ministério. Recebe novamente um renascimento espiritual. Recebe agora uma missão nova dada pelo Espírito Santo de Deus. Recebe a potência do Espírito na tua alma. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Fica de pé, no nome de Jesus. Fica de pé e assumindo essa autoridade que o Espírito Santo te deu, e glorifica agora o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Glorifica agora esse Espírito que quando Ele passa tudo se transforma. Aplauda o nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. O Senhor fez maravilhas e fará muito na sua vida. Já estou finalizando, mas para dizer, quando o Espírito Santo Ele te escolhe, mesmo sem instrução, mesmo sem posição social na sociedade, quando é do Espírito, há transformação, e você leva muitos à transformação. Há 15 anos atrás, e 9 meses e um dia, eu estava sentado onde você estava sentado, lá em Vitória da Conquista, e Deus foi tão tremenda, de uma correspondência ao Espírito, que hoje Ele me chama e está aqui. Para mim é uma profecia a se cumprir na minha vida, porque eu estou pregando junto de um homem que foi canal de Deus, para que eu mude minha vida e mude meu comportamento e minha cultura. Hoje eu sou um improvável escolhido por Deus, e aqui nesta tarde, tem muitos improváveis, mas escolhidos por Deus. Possa ser que um dia você vai estar aqui, como hoje eu estou junto com aquele homem de Deus, Padre Roger Luiz. Foi através dele que eu estou aqui, que hoje através de mim, você possa ser impactado, e a essa voltar ao cenáculo, para a glória de Deus Pai. Mesmo que você sofra, seja fiel ao Espírito Santo de Deus. Amém. Aplauda o Senhor, glorifica o nome do Senhor.